Hoje a gente vai começar um tema, nós vamos falar sobre a verdade, olha só. O nosso tema, o nosso livro base, nossa fonte base, obviamente que é a escritura, mas nós vamos pegar um livro, que é o livro do John MacArthur, que se chama Guerra pela Verdade. Tá? Então a gente vai tratar sobre isso numa sociedade onde nós sabemos o quão sensível é tratarmos sobre verdade. Como hoje nós não estamos usando o projetor, mas os irmãos podem ver aqui, tem um número caído no chão ali e uma pessoa de um lado do número falando 6 e a outra do outro lado 9. Então, porque as pessoas gostam de falar que as coisas dependem muito do seu ponto de vista. Só que é tão fraca essa argumentação usando. Quando eu vi a primeira vez essa ilustração, achei tão patética. Quem desenhou o quê? Então é para ser algo para querer relativizar a verdade. Só que aí você pensa, ok, se uma pessoa pensar que assim, você imagina que ela seja uma pessoa que lida com exames de laboratório, tem números de série ali. Se ela confundir um número que seja, ela pode dar o exame de uma pessoa para outra, de uma pessoa que é idética, de uma pessoa que de repente ela tem alguma doença gravíssima, mas ela entrega um outro exame que diz que a pessoa está totalmente sã. Então, se você for colocar na prática este desenho, onde você pensar, aquele número é um 6 ou um 9, não sei, eu vou entrar ali, é a vaga da minha garagem, deve ser aquele ali. Eu digo que é. Então, depende do meu ponto de vista. O meu ponto de vista é que aquela é a minha vaga. Não, existe um padrão para isso. Você não vai simplesmente dizer, eu acho que é isso. Não, existe uma base. Esse número está escrito aonde? Em que posição ele está? Em que situação, em que contexto ele se encontra. Então não é ou simplesmente jogar ao acaso, como se fala do Big Bang, que todas as coisas foram construídas através de uma explosão, e que através daquele acaso ali as coisas surgiram. Então, o número 6 e o número 9 existem e tem uma forma, tem um jeito, são parecidos de certa forma, se você fizer assim, mas que você consegue identificar com muita facilidade. Uma criança de 4 anos, que é o caso da minha filha, ela consegue identificar muito bem que é um 6 e que é um 9 já. Então, nós sabemos que existe uma verdade e essa verdade ela não é discutível. Eu trouxe uma outra ilustração sobre pontos de vista, tem bloquinhos aqui, e uma pessoa falando 4, e a outra do outro lado, não, são 3. Porque aqui também é outra questão. É uma questão de ilusão de ótica, é uma questão de ângulo que você está olhando. Ou são 4 ou são 3. Se você chega próximo ali, ou se, digamos que seja uma realidade ali, onde você está discutindo com alguém, olha, ali tem 3 barras ali. O outro fala, não, tem 4. Ok. Então, você não vai simplesmente falar, essa é a sua verdade, que são 4, e a minha verdade, que são 3, então vamos preservar as... Não, então vamos ver. Vamos chegar mais próximos ali, vamos tocar nas barras, ver se tem alguma escondida que eu estou vendo. Ok, eu não tinha visto aquela que está ali atrás, então são 4. Não, eu achei que tinha 4, mas do ângulo que eu estava, me enganou, são 3. Então, você avaliando aquela questão, você chega à realidade. Você chega àquilo que é a verdade, de fato. Não é então só uma questão de ponto de vista, de você olhar e eu acho que. Isso não transforma a sua suposição numa realidade. Eu sempre sou zombado pela minha esposa de que eu não sei discernir o que é cinza do que é marrom. Mas isso não faz com que o cinza vire marrom ou que o marrom vire cinza. O cinza sempre vai ser cinza e o marrom sempre vai ser marrom, apesar da minha falta de discernimento. Não quer dizer, olha só, o que você falou que é cinza é marrom na verdade. Não.
Eu não posso falar, não, para mim é marrom e vai continuar sendo marrom. Pode até ser. Mas na realidade, a verdade é que é um cinza. Isso não vai mudar a realidade, isso não vai mudar a verdade. Eu não posso dizer, essa é minha verdade e aquilo ali é cinza e não marrom. Ou o contrário. Existe uma verdade, existe um padrão de cores. Onde se você chegar para alguém, vai existir alguém que entende de cores, vai falar, não, isso aqui é marrom, não, isso aqui é cinza. Então, existe uma verdade. Ela não pode ser relativizada nem nessas coisas. Então, nós temos que pensar acerca disso, inclusive dentro da igreja. Porque esta mentalidade tem entrado na igreja da questão de eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, e nós podemos então, de forma tolerante, conviver com as nossas diferenças, com as nossas verdades. Não, isso não é correto. Não existem várias verdades, existe uma verdade. Sim, existem temas discutíveis nas Escrituras? Existem. Mas nós não podemos dizer que existem várias verdades ali. Existe apenas uma verdade. E que nós lutamos, dependemos do Senhor, estudamos para chegar à verdade. Eu trouxe alguns dados sobre... falando sobre essa questão de relativismo, de incredulidade, desta variação da verdade, se assim podemos dizer, de como se encontra a incredulidade na Europa, nos Estados Unidos. No Brasil nós temos poucos estudos sobre isso, mas nós temos ideia de como se encontra essa situação. Eu peguei alguns estudos que dizem que do total de cristãos na Grã-Bretanha, 23% deles não acreditam na ressurreição de Jesus. É um número bastante alto, é quase um quarto da população, dos cristãos, desculpa. 23% dos cristãos não creem na ressurreição. Agora, já em relação ao público em geral, você pegando cristãos e não cristãos, dá em torno de 50% das pessoas não creem na ressurreição de Jesus. 31% desses ditos cristãos não acreditam, portanto, em vida após a morte, E já dos não religiosos, ou na verdade não cristãos, existem 21% que não creem nessa vida após a morte. Sabemos que outras religiões, eles creem na vida após a morte, mesmo que de uma outra forma eles creem. Então há um número altíssimo e alarmante com relação a temas centrais das Escrituras, como vida após a morte, como a ressurreição de Jesus mesmo. São dados de uma pesquisa encomendada pela BBC, e que chegaram a esses números bastante alarmantes. Eu peguei também alguns números dos Estados Unidos, de um instituto bastante conhecido dos Estados Unidos, chamado Gallup, onde diz que os cristãos norte-americanos, eles entendem que a Bíblia é um conjunto de lendas, que 26% dos entrevistados, na verdade do público em geral, creem que a Bíblia é um conjunto de lendas. Uma outra questão interessante é que 47% das pessoas creem que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, mas que ela não deve ser levada ao pé da letra. Assim, você não deve ser assim tão radical, sim, ela foi inspirada por Deus, mas você não deve ser tão fundamentalista assim, Então, vamos devagar aí. E 25% dos americanos, ou seja, um quarto dos americanos, declaram não fazer parte de nenhuma religião. Não tenho religião, não sou cristão, não sou nada. Simplesmente não tenho religião alguma. Então, percebo como as coisas mudaram em países que já foram considerados, principalmente na Europa, o berço do cristianismo, e nos Estados Unidos é uma população eminentemente cristã.
E tudo isso tem a ver com a relativização da verdade. De você achar que a verdade ela pode ser negociável, que você pode ter a sua verdade particular. E nós vemos nas Escrituras que a igreja do Senhor, como diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, que esta igreja ela é coluna e baluarte da verdade, ou seja, ela é aquela que sustenta, ela tem a responsabilidade de sustentar a verdade e de dar essa estabilidade, de proteger a verdade. Um baluarte como aquela fortaleza onde ela é guardada ali e, portanto, ela protege a verdade. A igreja é o lugar onde nós protegemos a verdade, onde nós estamos ali dispostos a fazer qualquer coisa para mantermos a verdade intacta. Né? Se nós formos pensar ao longo da história, quantas pessoas deram as suas vidas pela verdade, né? Por Cristo, pela palavra de Deus. Pessoas que foram defensoras da verdade, pessoas que foram valentes, não violentos, mas valentes, que deram suas vidas pelo Evangelho. Né? O primeiro exemplo que eu peguei é o exemplo de Estevão, lá em Atos capítulo 7, versículo 41, até o capítulo 8, versículo 1. Atos capítulo 7, versículo 41, até o capítulo 8, versículo 1. Vamos lembrar que aqui Jesus já havia sido ressuscitado, subiu aos céus, e ali já havia tido o derramamento do Espírito. Aquelas pessoas estavam pregando o Evangelho ali e começavam a receber uma grande oposição. E Estevão, antes disso, ele já começa a falar dos vários erros que os israelitas haviam cometido. Mas eu vou ler só a partir daqui, para nós termos esta exemplificação de como ele foi ousado, de como ele defendeu a verdade, apesar das consequências que ele saberia que poderia sofrer, e sofreu. No versículo 41, naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto pelo espaço de 40 anos, e acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais, com Josué, tendo-o recebido, o levaram, quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse:
Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Percebam como Estevão foi ousado em pregar o Evangelho. Como ele foi, nos dias de hoje, nos dias politicamente corretos de hoje, eles falariam: não pode falar um negócio desse. Você vai ofender. Como é que pode você falar um negócio desse? Não, passa o texto aqui pra gente do que você quer falar, porque senão você vai se dar mal, você vai morrer. Olha, se nós pegarmos só 2 versículos aqui, 3 versículos na verdade, você fala: não fale isso. Se pegar o 51 até o 53, ele fala: homens de dura serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos. Se ele parasse aqui, ele já estava morto. Falar isso para um judeu, está morto. Se fala: são incircuncisos de coração e de ouvidos. Eles consideravam um não-judeu, um incircunciso, era um maldito. Você era um qualquer, você não servia de nada. E ele fala isso dele: vocês são incircuncisos no coração de vocês. Vocês são incircuncisos nos ouvidos, porque vocês são surdos. Vocês não estão ouvindo o Evangelho. Foram seus pais que mataram os profetas, que vocês tanto falam, né, dos profetas. Falam de Jeremias, falam dos outros profetas. Os profetas morreram por causa dos seus pais. E vocês são iguais a eles, iguaizinhos. É isso que ele está falando aqui. Ele está lutando pela verdade. Ele compreende o valor da verdade. E nós às vezes nos preocupamos de uma pessoa virar a cara para a gente, de ela achar que a gente é chato, de ela achar que nós somos radicais, de ela não querer mais falar com a gente. Pense no que os homens e mulheres de Deus passaram nessa época. Eu trouxe uma lista sobre a morte dos apóstolos. Tudo isso segundo a tradição, obviamente, que não está na Escritura a maioria dessas questões. Pedro foi crucificado, segundo diz a tradição, de cabeça para baixo. André foi crucificado. Mateus foi morto à espada. João morreu de morte natural ali, provavelmente. Filipe foi crucificado. Simão foi crucificado. Tadeu, chamado Judas também, foi morto a flechadas. Tiago, filho de Alfeu, crucificado. Tomé, transpassado por uma lança. Bartolomeu foi crucificado. Tiago, filho de Zebedeu, morto pela espada. João, que você falou que morreu de morte natural, antes disso ele foi jogado num caldeirão de água fervente e foi exilado na ilha de Pátmos. Sim, que é agradável, né? Então, não foi tão... Talvez a morte dele não foi violenta, mas antes de morrer foi... Sim. E você ficar exilado não é uma coisa muito agradável também, né? E com todas certamente com todas os problemas que ele ficou depois de toda a tortura que ele passou, né? Não é muito agradável, certamente, passar por uma situação como aquela. Então percebo que esses homens, eles lutaram pela verdade. Eles entregaram suas vidas pela verdade. Não era por uma loucura, um devaneio qualquer. Eles não estavam pregando teologia da prosperidade, eles estavam falando do Messias, do Senhor, do Salvador. E eles morreram por isso, eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Eles estavam dispostos a morrer pela verdade. E hoje a verdade está sendo jogada no lixo. Sendo que o Senhor Jesus veio e falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós estamos jogando a verdade como se fosse algo, como se fosse nada. E começamos com coisas que parecem ser pequenas, que nós estávamos falando agora há pouco, daquelas gravuras, mas todo esse princípio dessas coisas pequenas nós trazemos, obviamente, para as coisas maiores. Que é o princípio vai nos acompanhar. Se o meu raciocínio são para as coisas pequenas sobre aquilo, é aquele da relativização da verdade. Logo, a tendência será que essa relativização chegue também para as Escrituras, para aquilo que eu creio como Evangelho, do que eu posso negociar que seja um Evangelho mais palpável e mais agradável para as pessoas. Se nós formos pensar nas gerações pós-apostólicas, nós vamos ver os cristãos sendo perseguidos, ridicularizados, nós vamos ver os cristãos sendo caluniados. Não é? Nós sabemos ali que existiam as festas ali, que era chamada festa do amor, que diziam que os cristãos faziam orgias sexuais nos encontros deles lá, que eles eram canibais, que eles comiam criancinhas, né? Porque eles falavam que iam participar do corpo e do sangue, então eles eram canibais, eles eram perseguidos. O próprio autor da carta aos Hebreus ele fala que muitos ali tiveram os seus bens expoliados, né? Muitos foram perseguidos, né? Nós vamos ver situações na história da igreja tenebrosas de cristãos sendo jogados para serem devorados por animais, de serem usados como tochas ali, né? Jogarem óleo neles ali, colocarem uma lança, transpassarem e colocarem lá para iluminar o caminho do imperador, né? Ficarem presos em lugares tenebrosos, sendo torturados para que negassem o Evangelho, sendo mortos em fogueiras, sendo decapitados. Né? Essas pessoas lutaram pela verdade, lutaram pela palavra de Deus por amor a Cristo. E nós temos cada vez mais desvalorizado, feito pouco caso do que é a verdade. Parece que a verdade não existe mais para nós. Desde que eu me mantenha em paz com alguém, desde que eu não brigue, que eu não discuta. Para não discutir, vamos ficar aqui. Eu creio assim, você crê desse jeito, então está tudo bem. Vamos viver em paz. Como se a paz fosse o motivo que nós estivéssemos aqui. Lutero falava que a paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Então, a nossa geração ela pensa dessa forma, né? Que a verdade ela deve ser uma verdade produzida, uma verdade politicamente correta, né? Desde que não ofenda ninguém. Né? Eu vou transmitir a minha verdade, mas de uma forma que, se de repente alguma coisa na minha verdade ofende o irmão A, B ou C, ou aquela pessoa com quem eu vou conversar, eu vou omitir esta parte da verdade, dessa suposta verdade. É uma verdade flexível, né? Que deixa de ser verdade. Né? Se você tem uma verdade flexível, que ela uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Se eu conto uma verdade para a crise e outra verdade para o cristiano sobre o mesmo assunto, logo são duas mentiras. Provavelmente. São versões de verdades. Tem que ser uma verdade agradável, palatável para todo mundo, que todo mundo se sinta bem, que todo mundo goste, que todo mundo fique feliz. Na verdade, a Bíblia fala que a verdade ela pode custar caro para nós. Queria pegar mais dois textos antes de nós encerrarmos. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 26 ao 26. Lucas 9, 23 ao 26. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma sua cruz e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Nós estamos aqui para negarmos a nós mesmos, para seguirmos a Cristo, para estarmos dispostos a tomarmos a nossa cruz. Não para vivermos a nossa vida, que nós queremos que seja agradável, que seja pacífica, que não tenhamos problemas, que não nos indisponhamos com ninguém. Você tem vergonha do Evangelho? Você não quer viver o Evangelho? Que Evangelho você vive se você se envergonha dele? E ainda 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Que diz assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Tome isso como uma promessa. Se você quer viver de forma piedosa, em contraste com os princípios que existem no mundo, você naturalmente será perseguido. Dificilmente você vai viver piedosamente neste mundo impiedoso e você vai ver tranquilo, calmo, ninguém vai te confrontar, ninguém vai falar nada, ninguém vai te caluniar, você não vai perder amizades. Não, se você for uma pessoa piedosa, viver o Evangelho, você fará inimizades, você será perseguido, você será caluniado, você será ridicularizado, porque você está vivendo uma vida diferente. E a nossa geração, ela não compreendeu isso ainda. Ela quer transformar o Evangelho em algo palatável às pessoas, que as pessoas se sintam bem, se sintam à vontade, que elas não sejam confrontadas e elas vivam de qualquer jeito. E elas não precisam mudar. Venha do jeito que você está, que nós vamos amar você assim. Nós somos compreensivos. Nós não somos radicais. Nós não somos preconceituosos. Então venha do jeito que você está. Nós não vamos pressionar você. É o Evangelho maquiado. É o Evangelho que deixa de ser Evangelho, porque não confronta ninguém, não fala da necessidade de arrependimento, não fala de inferno, não fala de pecado. Uma geração que está jogando fora o Evangelho, que está jogando fora a verdade. Semana que vem nós daremos continuidade a este nosso tema e vamos desenvolvê-lo falando também sobre o que é a verdade. Que o Senhor nos abençoe.